Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós faremos mais uma leitura comentada de um artigo para terror dos coercitivistas. E se você está gostando dessa série de vídeos, por favor, comenta aqui embaixo política católica, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mostrar para cada vez mais pessoas. Hoje nós faremos a leitura de um capítulo do livro O Protestantismo Comparado com o Catolicismo, do padre Jaime Balmes, um padre espanhol de 1844, ou seja, bem antes do Concílio Vaticano II, e aí a doutrina tradicional da Igreja Católica quanto à política, certo? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Esse artigo foi publicado como anexo 3 do livro do Eugenio Vargas Latapie, Catolicismo e República. Eu usei esse livro para dar aula magna sobre Leão XIII e a desastrosa política do Hahnemann. Se você ainda não assistiu esse vídeo, aqui em cima está aparecendo um card para você na tela. O artigo de hoje foi traduzido pelo Arthur Godoy e revisado pelo Gabriel Hidek. Sem mais delongas, vamos à leitura. As questões até aqui abordadas sobre a obediência devida ao poder são muito graves, mas ainda mais grave é a questão da resistência. Em nenhum caso, em nenhuma suposição, é permitido resistir fisicamente ao poder. Não se pode encontrar em nenhum lugar o direito de destituí-lo. Até que ponto as doutrinas católicas vão nesse assunto? São esses os extremos que vamos examinar. Primeiro, é importante estabelecer que é falsa a doutrina daqueles que afirmam que é um governo apenas por ser um governo, considerando apenas o fato, e mesmo supondo que seja ilegítimo, deve-se obediência. Eu vou repetir mais uma vez. Primeiro, é importante estabelecer que é falsa a doutrina daqueles que afirmam que é um governo apenas por ser um governo, considerando apenas o fato e mesmo supondo que seja ilegítimo, deve-se obediência. Isso é contrário à razão saudável e nunca foi ensinado pelo catolicismo. A Igreja, ao pregar a obediência às autoridades, fala das legítimas. E no dogma católico não cabe o absurdo de que o mero fato crie o direito. Se fosse verdade que se deve obediência a todo governo estabelecido, mesmo que seja ilegítimo, e se fosse verdade que não é permitido resistir a ele, então também seria verdade que o governo ilegítimo teria o direito de governar, porque a obrigação de obedecer é correlata ao direito de comandar. Assim, o governo ilegítimo se tornaria legítimo apenas pelo fato de sua existência. Todas as usurpações seriam então legitimadas, as resistências mais heróicas dos povos seriam condenadas e o mundo seria entregue ao puro império da força. Não, essa doutrina é degradante, essa doutrina degradante não é verdadeira. Essa doutrina que diz a um povo derrotado e subjugado por qualquer usurpador: obedeça ao seu tirano, seus direitos se baseiam em sua força, sua obrigação em sua fraqueza. Não, essa doutrina não é verdadeira, pois apagaria uma das páginas mais belas de nossa história, quando se levantou contra as autoridades invasoras do usurpador e lutou por 6 anos em prol da independência, finalmente vencendo o vencedor da Europa. Se o poder de Napoleão tivesse se estabelecido entre nós, o povo espanhol teria tido o mesmo direito de se revoltar posteriormente, como teve em 1808. A vitória não teria legitimado a usurpação. As vítimas do 2 de maio não legitimaram o comando de Murat. E mesmo que as horrendas cenas do Prado tivessem se desenrolado em todos os cantos da península, o sangue dos mártires da pátria, manchando de ignomínia indelével o usurpador e seus seguidores, teria consagrado ainda mais o sagrado direito do levante em defesa do trono legítimo e da independência da nação. É necessário repetir, o mero fato não cria direito, nem no domínio privado, nem no público. E o dia em que esse princípio fosse reconhecido, nesse dia as ideias de razão e justiça desapareceriam do mundo. Aqueles que, por meio dessa perniciosa doutrina, talvez tenham pretendido agradar aos governos, não perceberam que estavam minando suas bases e espalhando o germe mais fértil de usurpações e insurreições. O que permanece seguro se estabelecermos o princípio de que o sucesso determina a justiça, que o vencedor é sempre o governante legítimo. Não se abre uma ampla porta para todas as ambições por todos os crimes, não se instiga os homens a esquecerem todas as noções de direito, razão e justiça, e não reconhecerem outra norma senão a força bruta? Certamente todos os governos que foram defendidos por essa peculiar doutrina não deveriam estar muito gratos aos seus imprudentes defensores. Essa defesa não é defesa, mas sim um insulto, e mais do que uma apologia, deveria ser visto como um sarcasmo cruel. Na verdade, vocês sabem a que isso se reduz? Vocês sabem como isso pode ser formulado? Eis aqui: povo, obedeça àquele que vos comanda.
Vocês afirmam que sua autoridade foi usurpada. Não negamos, mas o usurpador, pelo simples fato de ter alcançado seu objetivo, também adquiriu um direito. Ele é um ladrão que vos atacou no meio do caminho, roubou o vosso dinheiro, é verdade, mas pelo simples fato de que vocês não conseguiram resistir a ele e tiveram que entregá-lo, agora que ele já está em posse, devem respeitar esse dinheiro como propriedade sagrada. É um roubo, mas sendo roubo um fato consumado, não é permitido olhar para trás. Aqui, de modo brilhante e muito simples, ele está dizendo o seguinte: o roubo, porque deu certo, não legitima o roubo. É tão óbvio, é tão intuitivo que o fato do sucesso do ato mal, o sucesso da empreitada da usurpação não legitima a usurpação. E você tem direito a se defender dela, ainda que ela tenha se concluído. Não é evidente uma coisa dessas? Vamos continuar. Apresentada sob esse ponto de vista, a doutrina do fato se mostra tão repugnante às noções mais amplamente aceitas que é impossível que qualquer pessoa sensata a adote seriamente. Não negarei que existem casos em que, mesmo sob um governo ilegítimo, é aconselhável recomendar ao povo a obediência, como nos casos em que se prevê que a resistência seria inútil e só levará a distúrbios e derramamento de sangue. Mas, ao aconselhar o povo a prudência, é necessário não mascarar isso com doutrinas prejudiciais. É preciso evitar atenuar a exasperação da adversidade, propagando erros subversivos contra qualquer governo, contra toda a sociedade. Aqui, evidentemente, ele está dizendo: se não há condição de fazer resistência, então obedece, porque não tem o que fazer. Mas isso não legitima o assaltante, o usurpador, o tirano. Tá claro isso? É tão óbvio, é tão evidente. É importante notar que todos os poderes, mesmo os mais legítimos, têm um instinto mais apurado do que o manifestado pelos defensores de tal doutrina. Todo poder, no momento inicial de sua existência, antes de agir, antes de exercer qualquer ato, a primeira coisa que faz é proclamar sua legitimidade. Busca-a no direito divino ou no humano, alicerça-a no nascimento ou na eleição, faz surgir de títulos históricos ou do desenvolvimento repentino de eventos extraordinários, mas sempre acaba chegando ao mesmo ponto, a pretensão de legitimidade. A palavra fato não sai de seus lábios. O instinto de sua própria preservação está lhe dizendo que não pode usá-la, e que seria suficiente fazê-lo para desacreditar sua autoridade, diminuindo seu prestígio, mostrar ao povo o caminho da insurreição e, assim, se autodestruir. Aqui se vê a condenação mais explícita da doutrina que estamos questionando. Até os usurpadores mais imprudentes respeitam melhor o bom senso e a consciência pública do que ela. O padre aqui está dizendo o quê? Qualquer usurpador, à medida que chega lá no trono, ele arruma alguma justificativa para dizer que ele é um governante legítimo. Qualquer um, Mao Tse Tung fez isso, Stalin, Lenin, qualquer pessoa diz isso. Ah, nós vamos assumir aqui em nome do proletariado. E essa doutrina, essa ideia maluca, que não tem nem pé nem cabeça, que não tem o menor fundamento nem no catolicismo e nem na prudência prática, de que a força legitima o governo, é totalmente maluca, é coisa de esquizofrênico, é coisa de gente que tem que ser internada. Beleza? Às vezes, as doutrinas mais equivocadas são ocultadas sob o véu da mansidão e caridades cristãs. Às vezes, as doutrinas mais equivocadas são ocultadas sob o véu da mansidão e caridades cristãs. Por esse motivo, é necessário levar em consideração os argumentos que os defensores de uma submissão cega a todo poder constituído poderiam apresentar. A Sagrada Escritura, dirão eles, nos ordena obediência às autoridades sem fazer distinção. Portanto, o cristianismo também não deveria fazê-la, mas sim submeter-se resignadamente às que encontra estabelecidas. A esta dificuldade podem ser dadas as seguintes soluções, todas completas. Primeiro, a autoridade legítima não é autoridade. A ideia de autoridade envolve a ideia de direito. Caso contrário, é apenas autoridade física, ou seja, força. Aqui um exemplo que eu dou. Quando um assaltante coloca um revólver na cabeça do assaltado e diz: me passa o dinheiro, alguém vai dizer que ele não é um poder constituído pela força? Alguém não vai dizer que o assaltante não tem autoridade sobre o assaltado? Então, é óbvio o que está acontecendo aqui. E o fato dele ter autoridade não significa que essa é uma autoridade dada por Deus. Mas é claro que é uma autoridade permitida por Deus, porque nada acontece na Terra sem a permissão de Deus. Mas não significa que isso seja um mandato divino. Óbvio. Continuando. Portanto, quando a Sagrada Escritura prescreve obediência às autoridades, fala das legítimas. Segundo o texto sagrado, explicando a razão pela qual devemos nos submeter à autoridade civil, nos diz que esta é ordenada pelo próprio Deus, que é o ministro de Deus. E é claro que tal
E é claro que tal alto caráter não reveste a usurpação. O usurpador poderá ser, se quiserem, um instrumento da providência, um flagelo de Deus, como era chamado Átilo, mas não é seu ministro. Ou seja, Deus pode usar homens maus para promover sua justiça como castigo, mas não quer dizer que eles foram ordenados e dados, recebidos um mandato divino. Deus pode aproveitar da maldade dos homens para punir quem merece ser punido. Simples assim, tá certo? Terceiro, assim como a Sagrada Escritura prescreve obediência aos súditos em relação à autoridade civil, também ordena isso aos escravos em relação a seus senhores. Agora, a qual senhor se refere? É evidente que aqueles que adquiriram uma dominação legítima, como então era entendido, de acordo com a legislação e os costumes vigentes. De outra forma, seria necessário afirmar que o texto sagrado encarrega uma submissão dos escravos que estavam nesse estado apenas lá por um abuso flagrante do poder da força. Portanto, assim como a obediência aos senhores ordenada nas Sagradas Escrituras não priva o escravo do seu direito quando injustamente retido em escravidão, também a obediência às autoridades constituídas não deve ser entendida, exceto quando estas forem legítimas, ou quando a prudência assim o ditar para evitar perturbações ou escândalos. Vocês imaginem, por exemplo, alguém que esteja num gulag, um prisioneiro político. Vocês imaginem, por exemplo, um prisioneiro político num gulag do Stalin. Certo, o Stalin pega um prisioneiro político de modo arbitrário, de modo contra a lei natural, contra o direito divino, totalmente mal, cruel, errado, etc, etc, etc. Pega este cara, escraviza o preso político num gulag, bota ele para minerar carvão, numa mina de gelo, entendeu? E aí, se o escravo tentar fugir do gulag nessa situação, é um pecado mortal, porque ele deve obediência divina ao seu senhor, que é Stalin. Isso é uma completa insanidade. Insanidade. É um absurdo que tem que se explicar esse tipo de coisa. Mas esse é o momento que nós vivemos. Esses são os fins dos tempos, que não tem uma explicação para esse tipo de coisa. Vamos continuar. Às vezes, a conduta dos primeiros cristãos é citada como confirmação da doutrina do fato. Dizem que os primeiros cristãos obedeciam às autoridades do Império Romano, então isso aí é um dever, é um exemplo para nós obedecermos ao Stalin, ao Mao Tse Tung, esse tipo de gente assim, senão você está indo contra a lei divina. Vamos continuar. Disse que eles, os primeiros cristãos, obedeceram às autoridades constituídas, sem se importar se eram legítimas ou não. Naquela época, as usurpações eram frequentes. O próprio trono do império foi estabelecido pela força. Aqueles que o ocupavam sucessivamente e frequentemente deviam sua ascensão a insurreições militares e ao assassinato do predecessor. No entanto, não se viu os cristãos entrarem nunca na questão da legitimidade. Eles respeitavam o poder estabelecido, e quando este caía, submetiam-se sem murmurar ao novo tirano que tomava o império. Aqui o padre continua. Não se pode negar que esse argumento seja um tanto enganador, e que, à primeira vista, apresente uma dificuldade considerável. No entanto, com algumas reflexões serão suficientes para convencer de sua extrema futilidade. Se a insurreição contra um poder ilegítimo deve ser legítima e prudente, é necessário que aqueles que empreendem a tarefa de derrubá-lo estejam certos de sua ilegitimidade, tenham a intenção de substituí-lo por um poder legítimo e também contem com uma probabilidade razoável de sucesso. Na ausência dessas condições, a revolta não tem propósito, é um desabafo estéril, uma vingança impotente, que longe de trazer benefício à sociedade, resulta apenas em derramamento de sangue, em enfraquecimento do poder atacado e, consequentemente, maior opressão e tirania. Na época a que nos referimos, geralmente nenhuma dessas condições estava presente, e assim a única opção para as pessoas de bem era aceitar as circunstâncias calamitosas do seu tempo com resignação e elevar suas preces ao céu, na esperança de que a terra encontrasse compaixão. Aqui o padre explica o que é óbvio. Continua sendo óbvio, tudo é muito óbvio. Os cristãos dos primeiros séculos não se revoltaram porque eles não tinham condição. Eles eram o quê? Uma meia dúzia de gatos pingados que não tinha arma, não tinha exército, não tinha poder estabelecido, não tinha as instituições, iam fazer o quê? Uma revolução para todo mundo ser morto no final das contas. Não valia a pena, mas era uma questão prática. Simples assim. Quem decidia se este ou aquele imperador havia ascendido legitimamente quando as armas ditavam o rumo? Que regras existiam para a sucessão imperial? Onde estava a legitimidade que deveria substituir a ilegitimidade?
estava no povo romano, nesse povo degradado e aviltado, que humildemente beijava as correntes do primeiro tirano que lhes oferecesse pão e jogos, estava na desprezível descendência daqueles nobres patrícios que outrora ditaram leis ao mundo? Estavam nos filhos ou parentes deste ou daquele imperador assassinado, quando as leis não haviam estabelecido uma sucessão hereditária, quando o cetro do imperador fluía à mercê das legiões, quando frequentemente ocorria que o imperador, vítima da usurpação, havia sido ele próprio um usurpador, que havia escalado o trono sobre o cadáver de seu rival. Estava nos antigos direitos dos povos conquistados, que, reduzidos a meras províncias do império, haviam perdido a memória do que foram um dia, e sem um senso de nacionalidade, sem uma direção para orientados e desprovidos dos meios para resistir às colossais forças de seus dominadores? Diga, sinceramente, qual era o objetivo daquele que, nessas circunstâncias, se envolvia em tentativas contra o governo estabelecido? Quando as legiões determinavam o destino do mundo, elevando e assassinando repetidamente seus mestres, o que um cristão podia ou deveria fazer? Como discípulo de Deus, como discípulo de um Deus de paz e amor, não lhe era permitido participar de cenas criminosas de tumulto e derramamento de sangue. Com a autoridade incerta e oscilante, ele não era quem deveria decidir sobre a legitimidade ou ilegitimidade. Seu único recurso era submeter-se à autoridade geralmente reconhecida. Se ocorresse uma das mudanças tão frequentes naquela época, ele deveria se resignar a prestar a mesma obediência aos novos governantes. Se os cristãos se envolvessem em distúrbios políticos, apenas desacreditariam a divina religião que professavam, dariam munição aos falsos filósofos e idólatras para aumentar as negras calúnias com as quais tentava manchar a religião, forneceriam pretexto para espalhar e reforçar a alegação de que o cristianismo era subversivo dos estados, provocariam o ódio dos governantes contra eles e intensificariam as cruéis perseguições que assolavam implacavelmente todos os discípulos do crucificado. Essa situação é semelhante a muitas outras que foram vistas em tempos antigos e modernos. Essa situação é semelhante a muitas outras que foram vistas em tempos antigos e modernos. A conduta dos primeiros cristãos poderia ser, por exemplo, como alguns pretendiam, a norma de conduta dos espanhóis quando se tratou de resistir à usurpação de Bonaparte? Pode ser a norma de conduta de outro povo em circunstâncias semelhantes? Pode ser um argumento para manter no poder toda a linhagem de usurpadores? Não. O homem, por ser cristão, não deixa de ser cidadão, de ser humano, de ter seus direitos, e age muito bem quando, dentro dos limites da razão e da justiça, se lança a defendê-los com coragem intrépida. O ilustre senhor Dom Félix Amat, arcebispo de Palmira, em sua obra póstuma, intitulada Diseño de la Iglesia Militante, expressa estas palavras notáveis. O simples fato de um governo ter sido constituído é suficiente para convencer da legitimidade da obrigação que os súditos têm de obedecer, como Jesus Cristo declarou de forma clara e enérgica na resposta: dai a César o que é de César. Uma vez que o que foi dito acima parece suficiente para refutar tal afirmação, e como também pretendo voltar a esse assunto examinado mais detalhadamente a opinião do escritor mencionado e os argumentos em que ela se baseia, não vou me alongar agora na impugnação dela. Aqui ele coloca uma objeção à tese que ele estava apresentando e vai refutá-la em seguida. Farei uma observação que me ocorreu ao ler os trechos em que ele desenvolve o argumento. A obra mencionada foi proibida em Roma. Independente dos motivos para a proibição, pode-se afirmar que, tratando-se de um livro que ensina tal doutrina, todos os povos que valorizam seus direitos poderiam subscrever o decreto da congregação. Já que a oportunidade se apresenta, vamos dizer algumas palavras sobre os fatos consumados, que estão intimamente ligados com a doutrina em questão. Consumado significa algo perfeito em sua natureza. Assim será um ato, quando tiver sido levado à conclusão. Quando essa palavra é aplicada a crimes, ela é contraposta à tentativa, dizendo que houve tentativa de roubo, de homicídio, de incêndio, quando algum ato mostra a intenção de cometê-los, como arrombar uma porta, atacar com arma letal ou começar a incendiar um material inflamável. Porém, o crime não é chamado de consumado até que o roubo seja efetivamente perpetrado, a morte seja causada ou o incêndio seja concretizado. Da mesma forma, no âmbito social e político, serão chamados fatos consumados uma usurpação em que o poder legítimo tenha sido completamente derrubado, com o usurpador já ocupando seu lugar. Uma medida que tenha sido executada em todas suas partes, como a supressão dos religiosos na Espanha e a incorporação de seus bens ao erário. Uma revolução
que tenha triunfado e que controle o destino do país sem oposição com uma das nossas colônias na América. Com essa explicação fica claro que ser um fato consumado não altera sua natureza. É um fato concluído, mas não passa de um simples fato. Sua justiça ou injustiça, sua legitimidade ou ilegitimidade, não são expressas por esse adjetivo. Atos horrendos que nunca prescrevem, que nunca deixam de merecer ignomínia e punição, também são chamados de fatos consumados. O padre James Balmer está aqui explicando pra gente o seguinte: um homicídio, quando é consumado, ou seja, quando a vítima morre, é um homicídio consumado, mas ele não se torna outra coisa senão um homicídio. Ele não deixa de ser um homicídio. Veja, um homicídio tentado, aquele que a vítima é agredida, mas ela não morre, não deixa de ser uma tentativa de homicídio. O homicídio consumado continua sendo homicídio. Uma usurpação consumada, em que a oposição foi dizimada, foi exterminada, é uma usurpação concluída. Não muda a natureza. Não se torna um governo legítimo porque perdeu-se a contestação. Esta é a opinião do padre Jaime Balmes, ok? Continuando. O que significam então as seguintes expressões que frequentemente se ouvem da boca de certos homens? Respeitem-se os fatos consumados. Nós sempre aceitamos os fatos consumados. É discordância lutar contra fatos consumados. Uma política sábia se adapta e se submete aos fatos consumados. Isso aí lembra muito a política do Hahnemann, a política do vamos fazer um acordinho, vamos aqui aceitar os fatos que são inevitáveis. A gente tem que se conformar com o mundo. Quem foi que disse mesmo, não vos conformeis com este século? É uma boa pergunta, né? Ok, longe de mim afirmar que todos aqueles que estabelecem tais regras professam a doutrina funesta que ela supõe. Muitas vezes acontece que aceitamos princípios cujas consequências rejeitamos e seguimos uma linha de conduta sem perceber as máximas imorais das quais ela parte. Nas coisas humanas, o mal está tão próximo do bem e o erro da verdade, a prudência está tão perto da covardia culpável, a condescendência indulgente está tão próximo da injustiça, que tanto na teoria quanto na prática, nem sempre é fácil manter-se nos limites estabelecidos pela razão e pelos princípios eternos da sã moral. Quando se fala sobre o respeito aos fatos consumados, não faltam homens perversos que entendem como uma sanção para crimes. Segurança para a presa capturada nas revoltas. Nenhuma esperança de reparação para as vítimas. Uma forma de silenciar suas queixas. Ou seja, quando alguém fala isso aí, tem que obedecer ao governo, às autoridades constituídas, muita gente pensa, opa, então é um indulto, né? Se der certo, ninguém pode falar que eu tô errado, entendi. É isso aí, pô. Ok. Mas outros não têm tais intenções. Eles apenas sofrem de uma confusão de ideias que surge por não distinguirem entre os princípios morais e a conveniência pública. Portanto, o que interessa neste ponto é esclarecer e definir. Aqui está isso em poucas palavras. Tem pessoas que vão pensar, então o povo vai poder roubar. E tem outras que vão estar defendendo o direito desse cara sem perceber. Pessoas que estão sendo enganadas de boa fé. Um fato consumado, por ser apenas isso, não é legítimo e, portanto, não é digno de respeito. O ladrão que roubou não adquire direito sobre o que roubou. O incendiário que reduziu uma casa a cinzas não é menos merecedor de punição e obrigação de indenização do que se tivesse parado na tentativa. Tudo isso é tão claro, tão evidente, que não admite réplica. Aquele que o contradisser é inimigo de toda a moral, de toda a justiça, de todo o direito. Ele estabelece o domínio exclusivo da sua astúcia e da força. Por pertencerem os fatos consumados à ordem social e política, eles não mudam de natureza. O usurpador que privou o legítimo possuidor de uma coroa, o conquistador que, sem mais título do que a força de suas armas, subjugou uma nação, não adquirem com a vitória qualquer direito. Um governo que submeteu grandes abusos despojando classes inteiras, exigindo contribuições indevidas, abolindo privilégios legítimos, não justifica seus atos apenas por ter força suficiente para realizá-los. Isso também é igualmente evidente, e se houver diferença está, sem dúvida, no fato de que o delito é tanto mais grave quanto mais extensos e graves forem os... No fato de que o delito é tanto mais grave quanto mais extensos e graves forem os danos causados e quanto mais escândalo público ocorrer. Estes são os princípios da ação moral. A moral do indivíduo, a moral da sociedade, a moral da humanidade, uma moral imutável e eterna.
Agora vejamos a conveniência pública. Existem casos em que um fato consumado, apesar de toda sua injustiça, imoralidade e obscuridade, adquire tal força que não querer reconhecê-lo e empenhar-se em destruí-lo acarreta uma série de distúrbios e tumultos, e talvez sem nenhum resultado. Todo governo é obrigado a respeitar a justiça e a fazer com que seus súditos também a respeitem, mas não se deve empenhar em ordenar o que não seria obedecido se não tiver meios para impor sua vontade. Nessa situação, se ele não ataca os interesses ilegítimos, se não procura reparar as vítimas, não comete nenhuma injustiça, pois, nessa situação, se ele não ataca os interesses ilegítimos, se ele não procura reparar as vítimas, não comete nenhuma injustiça, pois é semelhante àquele que observa os ladrões que acabaram de cometer o crime e não tem meios de forçá-los a devolver o que roubaram. Suposta a impossibilidade, não faz diferença afirmar que o governo não é um simples particular, mas um defensor natural de todos os interesses legítimos, pois ninguém está obrigado ao impossível. E é preciso advertir que a impossibilidade, neste caso, não precisa ser física, basta que seja moral. Assim, mesmo que o governo tenha meios materiais suficientes para realizar reparação, se prever que o uso desses meios resultaria em sérios compromissos para o Estado, colocando em perigo a tranquilidade pública ou plantando sementes de tumulto para o futuro, haveria uma impossibilidade moral, pois a ordem e os interesses públicos são objetos que requerem preferência, pois são fundamentais para qualquer governo. Portanto, o que não pode ser feito sem colocar esses interesses em perigo deve ser considerado impossível. A aplicação dessas doutrinas será sempre uma questão de prudência, sobre a qual nada pode ser estabelecido de forma geral, sendo dependente de mil circunstâncias. Deve ser decidida não por princípios abstratos, mas com base em dados presentes, ponderados e avaliados pelo discernimento político. Eis o caso do respeito aos fatos consumados. Conhecendo bem a sua injustiça, é conveniente não ignorar a sua força. Não atacá-los não é sancioná-los. A obrigação do legislador é minimizar o dano tanto quanto possível, mas não se expor a agravá-lo ao empenhar-se em uma reparação impossível, e como é extremamente prejudicial para a sociedade que grandes interesses permaneçam inseguros, incertos sobre seu futuro, é apropriado conceber meios justos que, sem envolver cumplicidade no mal, previnam os danos que poderiam resultar da situação incerta criada pela própria injustiça. Uma política justa não sanciona o injusto, mas uma política sensata nunca ignora a força dos fatos. Não os reconhece aprovando, não os aceita tornando-se cúmplice, mas se existem, se são indestrutíveis, eles são tolerados, transigindo com dignidade. Tira-se o melhor proveito possível das situações difíceis e busca-se harmonizar os princípios da justiça eterna com as considerações de conveniência pública. Não será difícil ilustrar esse ponto com um exemplo que vale por muitos. Aqui eu dou um exemplo, tá bom? Imagine os povos que foram injustamente subjugados por Júlio César, 60 anos antes de Cristo, certo? 40 anos antes de Cristo. E aí alguém vem com a brilhante ideia de reparar os descendentes deles hoje. Vocês imaginem o que seria o caos de, sei lá, devolver as terras para os visigodos, para os germânicos, que foram injustamente trucidados por Júlio César. Destituir todas essas terras, achar o pessoal, isso é impossível. Vocês estão entendendo? Ele está falando o óbvio. Quando a coisa assim é muito complicada, você vai tocando do jeito que dá. Mas isso não significa que os roubos acontecidos 2000 anos atrás se tornaram legítimos. Não se tornaram. Beleza? Após os grandes males, as enormes injustiças da Revolução Francesa, como seria possível uma reparação completa? Em 1814, seria possível retornar a 1789 contra o trono derrubado, as classes niveladas, a propriedade deslocada. Quem seria capaz de reconstruir o edifício antigo? Ninguém, pois é. Assim, concebo respeito aos fatos consumados, que deveriam ser mais chamados de indestrutíveis. Muito interessante essa observação. Não é que é um fato consumado, é que é um fato indestrutível. Ou seja, depois que você mata uma pessoa injustamente, não tem como ressuscitá-la. Esse aí é o problema da situação. E, para tornar meu pensamento mais claro, apresentá-lo-ei de forma bem simples. Um proprietário que acabou de ser expulso de suas propriedades por um vizinho poderoso e não tem os meios de recuperá-las. Ele não possui ouro nem influência, enquanto seu expropriador tem a abundância de ambos. Se ele apelar para a força, será rejeitado. Se ele recorrer aos tribunais, perderá a causa. Então, que recurso lhe resta? Negociar para transigir, conseguir o que puder e resignar-se ao seu azar. Com isso, tudo está dito.
É notável que tais princípios se apliquem aos governos. A história e a experiência nos mostram que os fatos consumados são respeitados quando são indestrutíveis, ou seja, quando possuem força suficiente para se fazerem respeitar. Caso contrário, não, nada mais natural. O que não se baseia em direito não se pode apoiar na... O que não se baseia em direito só se pode apoiar na força. Então, pessoal, esse aí foi o artigo. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que tenham entendido, tenha ficado bem claro qual é a doutrina católica a respeito da legitimidade e quando é possível fazer algum tipo de resistência para retomar os direitos cristãos. Basicamente, a regra é a seguinte: se um governo é ilegítimo e existem condições de colocar um governante legítimo no trono, é possível fazer uma resistência. Agora, se não há um rei legítimo, se não há um pretendente digno de ser coroado, não há condições materiais para isso, então aceita-se o fato, não porque o fato está legitimado por Deus, mas porque o fato é indestrutível. Não tem o que fazer, aceita. Infelizmente, aceite o seu azar. Esse aí é o artigo brilhante desse padre espanhol, James Balme. Gostei bastante disso aí, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, comentem aqui embaixo, catolicismo e política, deixem o like, compartilhem com seus amigos. Meu muito obrigado, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, viva Dom Miguel, viva a restauração. Tchau!